Vamos lá. Opa, pessoal. Boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. A gente vai dar mais alguns 5 minutinhos aí. Para quem não chegou, puder chegar e assistir junto com a gente, participar junto com a gente. Boa tarde para você também, Carlos. Good afternoon too. Boa tarde, André. Boa tarde, Jefferson. Obrigado. Boa tarde, Leandro. Luiz. Obrigado por estar participando aqui com a gente. Boa tarde, Mariana. Obrigado, Adriano Cabral. Obrigado aí. Boa tarde também. Boa tarde, Ruth. Leandro. Acácio. Gustavo, muito obrigado aí. Boa tarde, Beta. André Ribeiro, boa tarde. Boa tarde, Rúbia. Carlos Alberto, obrigado, boa tarde. Débora, boa tarde, obrigado. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Marco. Leonardo, boa tarde também. Obrigado aí, pessoal. Max Viana, boa tarde. Edson, boa tarde. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Edu. Boa tarde, canal WMF. Denise Reis, boa tarde. Tranquilo, vamos embora. Olha o slide lá. Gente, bom, vamos dar início aqui. Eu sou Igor De Húngaro, Cloud Engineer da IPNET Grow Partner. Obrigado por quem compareceu, obrigado por quem está assistindo aí. Eu espero poder auxiliá-los aí, pessoal de empresa,
está com essa jornada de LGPD para cumprir, para poder entregar isso aí para a empresa, para melhorar as condições de privacidade de dados sensíveis, para não ser autuado. Espero poder ajudar todo mundo, espero quem tiver dúvidas, para que a gente possa ter um fórum no finalzinho, para que a gente possa conversar legal sobre isso. Bom, vamos lá. Essa frase não é de minha autoria, é de um grande colega que trabalhou comigo há um tempo, né? Que é segurança é confiança, anos para ganhar, segundos para perder. E o finalzinho aí tem uma colaboração minha. Quanto vale o seu nome, né? Baseado nisso, a gente vai começar o nosso webinar. E essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Quanto que o nome de vocês está valendo, né? Tem muita piada, muito dito popular, né? De falar, poxa vida, meu nome e mais R$5 você passa ali, ou compra aqui, ou faz tal coisa, né? Mas dependendo da finalidade, o seu nome vale muito mais e é possível, né? Ter acesso a muita coisa só com o nome da gente, né? Bom, vamos passar o slide aqui. Tem um pouquinho de delay, então vou esperar a nossa transmissão acompanhar aqui. Eu também estou acompanhando com vocês no chat. O pessoal que ainda não dei boa tarde, muito obrigado, tá? Vamos lá. Bom, a LGPD, ela começou aqui, é uma timeline aqui, para a gente entender como é que funciona, né? Essa timeline inicial aqui é a timeline da IPNET, tá? Então, a nossa empresa começou com foco em hardware. Em 2008, a gente começou apostando na nuvem. Em 2011, nos tornamos partner Premier, né? Podem procurar aí no próprio Google. A gente é a única partner Premier do Google, né? Graduação em nuvem, vem em 2013. A visão multicloud, né? ML Data, a nossa expansão em Latam, né? Nós temos uma filial no Chile, teremos mais algumas em breve em outros países, né? Em Santiago. E aí chegamos no Partner of Year em 2019 e Great Place to Work em 2020. Eu posso falar por mim mesmo, uma experiência maravilhosa estar dentro da IPNET, estar trabalhando com um time tão competente. Aqui, né, é onde a gente fala um pouquinho dos nossos clientes, dos nossos certificados, dos nossos prêmios e para onde a gente quer ir, né? Hoje a gente tem isso, mas a pretensão é muito mais, né? Acredito que grande maioria, se não todos os clientes estão muito satisfeitos com os nossos trabalhos, seja ele aí no âmbito computacional, financeiro, marketing e todos os produtos da nossa prateleira, tá? Vou passar mais um. Nossa equipe. E aí fica a nossa filosofia, né? Analisar a empresa parceira como um todo é primordial do DNA, né? Eu acredito que a frase é meio autodidata, mas nem toda consultoria, nem todo parceiro quer saber do cliente, quer saber da dor do cliente, né? Isso é um diferencial nosso, a gente quer entender e quer ajudar ele a construir o melhor caminho, né? A gente também entende que uma parceria de sucesso existe com atuação conjunta, né? E para um crescimento real de fato acontecer na vida dos nossos clientes, das empresas que nos dão essa missão de confiança, para ser parceiro, para adquirir nossos produtos, para trabalhar com a nossa gama de serviços, tá? Falar um pouquinho aqui a galera. Tem Fábio, tem Davi, tem Brian, tem um time todo aí, Vinícius. Ainda falta muita gente, mas a galera aí representando na foto. Bom, agora falando um pouquinho iniciando a LGPD aí, né? Nós vamos tratar um pouquinho dos marcos, né? Os marcos da LGPD, as datas que levaram ao que a gente está vivendo, tá? O que acontece? Bom, só para relembrar, nós não vamos debater sobre isso, não vamos estender muito nisso.
existe um fórum, né, que em julho de 2014 foi criado o Marco Civil da Internet. Não é o assunto aqui, mas ele tem cria alguns limites dentro do campo da internet brasileira, tá? E aí, em junho de 2006, passando aí para 2 anos, a gente tem a GDPR, General Data Protection Resource Law, alguma coisa que agora não me falha a memória, né, que foi criada na Europa para postergar que as empresas se adequassem, ou seja, foi criada uma legislação europeia para que a gente pudesse trabalhar com dados sensíveis e classificá-los, e para que eles não fossem comercializados como era antes dessa data na Europa, tá? E no Brasil a gente sabe que ainda tem muita empresa tratando dado sensível de qualquer forma, tá? Eu vou chegar no ponto de explicar dado sensível para que todo mundo entenda, mas só para vocês entenderem que existe uma diferença de dados de cada dado que pode ser feito, tá? Em maio de 2018, ou seja, está fazendo aí pouco mais de 2 anos e 1 mês, a GDPR entrou em vigor, né, dentro da Europa, todo o continente europeu, incluindo o Reino Unido, mesmo com a questão do Brexit, tá? Depois, em abril de 2018, aí já temos a lei aqui do Banco Central, do Bacen, da 4658, e a lei que foi sancionada pelo presidente Temer, então, o presidente Temer na época, tá? Que era sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados, que é como a gente está usando a sigla, que é o LGPD. Tá? Aí a gente teve agora o ano de 2009 e, por conta do Covid, o ano de 2020, que é o prazo que as empresas vão se adequar. Né? E aí, pelo que temos de informação oficial aí, governamental, né, divulgada, a lei vai entrar em vigor, a lei do LGPD, no dia 3 de maio de 2021, tá bom? Se até lá vai ampliar de novo, eu espero que não, eu espero que já entre em vigor de fato, já foi adiada algumas vezes, né? E ela precisa entrar em vigor para proteger as pessoas que têm dados sensíveis aí publicados na web. Vamos para o próximo aqui. Então vamos lá. Falando disso, entrando nesse ponto. Como que funciona, gente? A LGPD, ela vai tratar, né, todo mundo vai se enquadrar dentro da LGPD, toda empresa que trata com dado sensível, tá? Então, se você tem meu nome, ou não necessariamente, mas você tem o meu primeiro nome e o bairro onde eu moro, isso é classificado como um dado sensível, né? Por exemplo, quantos Igors tem na IPNET? O pessoal que trabalha na IPNET sabe que tem mais de um. Mas quantos Igors de São Paulo? A gente já sabe que só tem eu e o outro Igor, meu xaré do Rio de Janeiro, tá? Pensando nisso, para você achar um Igor dentro da IPNET, a gente também tem diferenças fisiológicas bem distintas, né? Eu sou mais branquinho, o Igor é mais moreninho, tenho cabelo tá acabando, o do Igor tá mais servido aí, né? Então a gente tem algumas diferenças aí que podem nos classificar, tá? Eu não sei se o Igor é alto, mas eu sou, enfim, dados que nos levam a classificar e identificar o Igor de Húngaro da IPNET, tá? Pensando nisso, com esse tipo de informação, muitas empresas podem se beneficiar disso, né? Por exemplo, como eu fiz na nossa chamada do IGTV, aquela famosa sensação de que o que eu estou procurando ou do que eu estou buscando na internet, seja no indexador do Google, no site de busca do Google, no site de busca do Bing, do Buscapé, entre outros, para falar o seguinte: poxa, eu queria comprar um Air Jordan, um tênis da Nike, eu queria comprar uma camiseta social, né? E aí eu passo a receber uma enxurrada de anúncios, seja via e-mail, seja via rede social, seja via WhatsApp, né? Também foi, né, muito utilizado aí até no período de campanha eleitoral de 2018, por exemplo. E eu passo a receber esse tipo de anúncio, tá?
que acontece? Existem indexadores no mundo, você talvez eu esteja rezando a missa para muitos padres aqui, mas existem características que nós mandamos para os nossos buscadores, onde eles guardam informações sensíveis da gente. Por exemplo, eu calço tênis número 43, eu uso uma camisa M ou G, eu trabalho na zona sul, ou eu utilizo o veículo tal, tenho o carro X. Isso tudo é importante para quem quer me vender serviço, né? Vamos pensar desse jeito, né? O famoso telemarketing também. Ligo, bato o telefone, bato o fio. Poxa, o senhor fez uma compra XPTO, o senhor passou em tal loja, né? Ou no online, que é muito comum, olha, você deixou um carrinho aqui com essas características. Esse dado, ele é considerado um dado sensível. E um dado sensível, ele pode ser armazenado dentro da... Peraí, que eu vou aumentar o áudio aqui. A Cristiane está falando que o áudio está um pouquinho baixo. Mas, enfim, voltando aqui ao raciocínio, essas informações elas são armazenadas aí pelos buscadores e empresas que pagam para anunciar, seja ads em qualquer plataforma, ela tem acesso a esse dado, esse metadado, que pode transformar em possível anúncio para esse consumidor. Tá? Então, como que o pessoal que criou a GDPR europeia pensou nisso? Como, de certa forma, uma invasão de privacidade, né? Não estava explícito o meu consentimento de dar um dado, de falar, poxa, eu quero que o meu nome, que o meu telefone, que a minha idade apareça para quem está comprando o dado lá do anúncio, para que ele possa me vender produtos. Isso não foi consentido, né? Isso não era consentimento comum, né? A pessoa simplesmente usava o portal de busca e ela não tinha consentimento, ela não tinha a noção que ela estava compartilhando o dado pessoal dela, tá? Um dado sensível. E pensando nisso, o pessoal criou essa lei, né? Os juristas, times de TI e muita gente envolvida, para criar essa lei para proteger as pessoas, principalmente pessoas físicas, de terem os seus dados expostos na rede. Tá? Então, vindo aqui para o slide, a gente vai voltar agora, vai trocar um pouquinho de lado, vamos praticar o princípio da empatia e vamos supor que agora a gente está do lado da empresa. Né? Vamos falar da Ipenet, por exemplo, nossa empresa aqui. São princípios básicos que ela tem que ter, ela tem que tomar cuidado para que ela possa praticar o cadastramento, a coleta, o arquivamento e a tratativa de dado que ela tem que ter. Então, ela tem que, para que ela se adeque, ou para que ela tenha se adequado ao LGPD, ela precisa que ela tenha consentimento dos dados pessoais, seja dos funcionários, dos fornecedores, dos clientes, das pessoas que vão trabalhar com a empresa, que vão se relacionar com a empresa. Tá? É óbvio que isso não é só uma ferramenta tecnológica que faz esse tipo de assessment, né, que faz esse tipo de consentimento de dado, e também não é só um setor jurídico que pode auxiliar. Tá? Na verdade, são dois setores principais, mas toda empresa tem que participar desse processo, dessa jornada de LGPD. Né? E pensando nisso aqui, a gente tem esse slide aqui para falar de empresa com equipe de segurança da informação, que não é toda empresa que tem, e não é toda empresa que tem condição de ter uma equipe de segurança. A visibilidade de sobre cybersecurity ou ameaças, e se ela trata esse evento de segurança. Né? Porque quando você fala de lei, principalmente se tratando de Brasil, a gente fala de multa, de infrações, do que vai acontecer se eu não cumprir a lei. Tá? E pensando nisso, existe de fato uma multa que já foi pré-estipulada na nossa LGPD, que pode chegar
a 4% do faturamento diário até 50 milhões de reais. Tá? Então é uma multa bem pesada, caso você vaze um dado sensível e essa pessoa que teve esse dado exposto seja prejudicada, né? Bom, passando aqui um pouquinho para frente, a gente falou de dado e a gente precisa falar como funcionam esses dados, né? Conhecê-los é fundamental, né? Para conhecer o dado, é óbvio que você tem que ter algum tipo de sistema dentro da sua empresa, dentro da sua companhia, aonde você vai consultar os dados pessoais da sua empresa. Seja ele um CRM, um sistema de venda, ou um sistema de cadastramento, ou um sistema de lead para captação de novos negócios. Você precisa saber de onde vêm os seus dados. Isso é muito importante numa jornada, tá? E aí, passando por esse conhecimento, esse assessment de conhecimento, você precisa gerenciar as suas informações. Para gerenciar, é óbvio que você tem que ter algum tipo de controle, né? Onde estão nomes, sobrenomes, o que fazem, qual a relação com o meu empregado, com o meu sistema, com o meu produto, né? São algumas formas aí que a gente tem para enumerar, tá? Pensando nisso também, você já pode entrar com medidas de segurança, tá? Se no caso da empresa ela vai ter uma espécie de firewall, ela vai ter uma espécie de IPS, um DLP, a própria Google tem, né, que é o Cloud DLP, ou o sistema avançado Enterprise do G Suite, para administração de dados de dispositivos, né? E se você documenta isso, se você tem alguma espécie de controle, é muito importante aparecer. E se não vai aparecer, que você crie, tá? Falando um pouquinho sobre dado, né, a gente falou sobre dados sensíveis. Os dados sensíveis a gente costuma dividir em 4 partes para que eles possam ser tratados, né? Então, o dono do dado sensível, normalmente em consultorias, empresas e na própria lei, na Lei Geral de Proteção de Dados, na própria Lei GPD, é considerado como titular, que é a pessoa física com quem esses dados estão conectados, que se refere o Igor de Húngaro, o dono dele é o RG CPF Igor de Húngaro. O controlador, que vem depois, que é a empresa, pode ser IPNET, ou pode ser a pessoa física Igor, Fábio, fulano ou ciclano, trabalhador, ou seja, empregado, independente do regime de contratação, que coleta esses dados pessoais e que toma as decisões em relação para que eles possam ser utilizados e a finalidade do tratamento de dados. Então, assim, existe uma pessoa que eu devo denominar como um responsável para controlar esse dado, tá? Isso é muito importante dentro de um processo de adaptação ao LGPD, tá? Temos também o operador, que é o responsável, a pessoa que realiza o tratamento. Então, assim, eu sou o Igor, o operador, que vou fazer ligações para cobrança para essas pessoas do qual a minha empresa tem base de dados. Então, eu sou um operador deste dado e eu tenho que ter descrito, seja num processo, numa política da empresa, a finalidade da minha operação. Então, eu pego esse dado e uso ele para fazer ligação. Eu pego esse dado e mando e-mail. Isso tem que estar descrito. Obviamente, existem formas, né, e aí o setor jurídico pode informar melhor de como fazer esse descritivo de acesso, de uso, para que cada clique não seja, vamos dizer assim, escrito, senão vai dar uma bíblia para cada ação que o operador vai tomar dentro da empresa. Isso não ajuda, tá? Então, o descritivo tem que ser com base jurídica, e a base jurídica tem que colocar aí as frases e formas que melhor caberem no processo de trabalho daquele operador, tá? E, por fim, nós temos o encarregado, que é uma pessoa física também, ou
né, uma pessoa jurídica que foi nomeada por aquela empresa, para indicar pelo controlador qual o canal de comunicação entre as partes. Então, pensando aqui, vamos, né, fazer uma analogia, seria uma espécie de saque, né? Um saque onde eu venho, Igor de Jong, e fala, poxa, vocês usaram meu dado de maneira que eu fui exposto. E pelo que eu sei, vazou meu dado daqui, né? O meu cartão de crédito, o meu nome, ou o meu RG, ou o meu CPF, ou a minha orientação sexual foi exposta. E tenho que ter do lado da empresa uma pessoa para falar, olha, veja bem, a gente vai ver aqui o controle, vai ver o que aconteceu, nós vamos investigar, eu sou seu canal, seu ponto de relação com a empresa, e eu vou investigar para ver se de fato houve um vazamento por parte aqui da nossa empresa ou não. Eu preciso ter este canal de relacionamento com o titular do dado, tá? Lembrando que o titular do dado, ele precisa ter, de comum acordo que ele, para se relacionar com a empresa, ele também tem uma espécie de termos de uso, tá? Ele precisa saber que o dado dele está sendo usado para tal finalidade naquela empresa, tá? Do contrário, esta empresa pode ter problemas. Então, vamos passar para o próximo slide. E falando sobre mais um pouquinho sobre dados, a gente tem tipos de dados que a gente pode fazer tratativas distintas para que a gente possa operar com eles, tá? Como a gente já falou, tem o dado pessoal, e aí tem esse dado anonimizado, que é uma técnica, aí já entra o setor de tecnologia da sua empresa. Temos soluções da Google que pode te ajudar com isso da melhor forma possível. É um dado que a gente não consegue identificar, né? É como se você escrevesse o meu nome Igor e ele virasse, por exemplo, um final de número de telefone 8889 1112, né? Ou ABFG, né? Alguma coisa que anonimasse, né? Obviamente isso é controlado por sistema, tá? Não é a bel prazer, né? É um sistema que determina com os parâmetros do programador, do desenvolvedor, para que isso possa ser anonimizado, né? Para que quando eu preciso fazer uma relação com aquele dado, com aquela tratativa, que os controladores, que os operadores não saibam de fato qual é o dado, ou sistema para sistema, qual é o dado que está de fato ali aparecendo, o dado nu e cru, como por exemplo o meu nome, né? E aí temos os dados sensíveis, né? Que é, por exemplo, origem racial ou etnia, convicção religiosa, política, filiação, sindicato, etc, etc. São muitos tipos de dados que podemos considerar como dados sensíveis. O dado sensível é aquele dado que pode privilegiar uma empresa ou uma entidade ou mesmo uma outra pessoa a te ofertar um serviço, a ofertar um perigo, uma ameaça para o seu nome, né? É muito comum na internet brasileira, no nosso país, de pessoas que clonam identidades, cartões, que usam, né, dados pessoais, dados sensíveis, que são dados suficientes para abrir um crediário, para fazer qualquer tipo de acesso. Então, esses dados é onde a multa futura, caso você infrinja a lei, ela vai se aplicar em cima do dado sensível que foi vazado dentro da empresa. Flávio Soares. Flávio Soares tem uma dúvida aqui. Eu respondo no final, tá, Flávio? Assim que terminar a apresentação, eu posso responder para ti. Se mais alguém tiver também, pode ficar tranquilo, pode escrever aqui no chat. Eu vou estar finalizando assim que eu terminar. E aí, passando aqui, né, como isso vai impactar o meu negócio? Bom, se eu não posso armazenar o nome de todo mundo, o dado de todo mundo, o telefone de todo mundo, o RG, CPF de todo mundo, se eu não tenho pleno consentimento dos donos dos dados, a gente vai ter uma série de adequações para se fazer. E aí, por isso que o apoio jurídico nessa jornada, ele é fundamental. O jurídico, existem diversos consultórios aí que podem auxiliar dentro deste processo de como adequar
e como solicitar consentimento das pessoas e empresas que se relacionam com a sua empresa, né? A gente tem o item 1 aí, que ele está falando de aumentar a proteção de titulares ou dados pessoais, né? Aqui a gente pode falar um pouquinho dos direitos, né? Eu tenho empresa, então eu poderia, por exemplo, seria muito recomendável que os donos dos dados pudessem acessar os seus dados pessoais, né? Que eles também pudessem corrigir erros relacionados aos seus dados pessoais. É muito comum, eu acho que todo mundo aqui no Brasil já deve ter passado por isso, de ter um endereço antigo e você recebe uma cobrança, seja ela de crédito, de uma conta, ou simplesmente recebe uma propaganda ali dentro, né, na sua caixa de correio, ou, por exemplo, dados relacionados ao seu e-mail, e-mails antigos que ainda você não utiliza mais e por algum acaso esqueceu de desativar e contém informação lá que é importante, né? Para que você também pudesse, seria muito legal, apagar os seus dados pessoais dessa empresa e aí, obviamente, tem alguma implicação jurídica, o jurídico pode respaldar a empresa e falar, olha, se eu não tenho como tratar o seu dado, eu também não posso te ofertar nenhum serviço, então tem que ter esse termo muito bem escrito para que as pessoas não possam simplesmente ir e vir e a empresa também possa fazer o que bem entende com o dado, né, para que seja de comum transparência para todos, né? E para que a empresa, se possível, também possa, o dono do dado pessoal possa se opor ao tratamento, né? Olha, eu não quero, você pode manter meu dado, mas eu não quero que você me ligue, né? Ou eu não quero receber um e-mail, ou não quero receber um anúncio, uma propaganda. Isso de uma tratativa que precisa ser realizada. Seria muito importante que a sua empresa pudesse trabalhar nisso, tá? E para que todo dado, e aí obviamente envolve não somente um custo trabalhoso e jurídico, mas também um custo tecnológico, para que ela pudesse expor, né, exportar o seu dado pessoal, para que eu, Igor, pudesse, por exemplo, eu sou um cliente da Claro, para que eu pudesse resgatar os meus dados, para que eu pudesse ter acesso e ter uma cópia do que eles têm dentro da base deles, do sistema que eles utilizam. Obviamente, né, um acesso que só me pertence. Eu não posso ter um acesso, por exemplo, dos dados da minha esposa. Ela é uma outra pessoa, um outro CPF, não cabe a mim, né? Mas, por exemplo, do meu dado. Eu falo, olha, legal, eu sei o que você tem aqui, eu aceito, pode me mandar propaganda, pode me mandar e-mail de upgrade, de plano de celular, enfim, do que a gente tem de tratativa, vai ficar mais fácil, tá? Esse item 2, exigir uma notificação de violação de segurança de dado pessoal, né? É um caso que já, quando a gente fala de violação, assusta um pouquinho, mas infelizmente talvez não tenha uma maneira mais branda de dizer sobre isso. Violação de segurança é, por exemplo, um ataque hacker ou um ataque cracker, para que o dado tenha sido exposto, para que a pessoa com uma índole, né, o cracker, possa ter acesso à base da empresa e aí a empresa puder comunicar para todos os clientes dela, falando, olha, eu sofri um ataque, por favor, caso tenha alguma informação, alguma movimentação aí bancária, seja ela de qualquer origem, para que você possa fazer uma tratativa em cima disso, né? Então, é muito importante que as empresas tenham esse tipo de sistema para que elas possam notificar os seus clientes sobre violações de dados pessoais, tá? Então, assim, o ideal é que nesse caso, por exemplo, tanto o processador possa notificar o controlador e o controlador possa notificar aquele cara que a gente chamou de saque, para que ele possa envolver, seja ele por um sistema de e-mail, mensagem, SMS, enfim, para que ele possa fazer essa tratativa com os clientes dele, tá? É muito importante isso dentro das empresas. A gente consegue visualizar no mundo de hoje algumas empresas que infelizmente passam por esse tipo de problema e não notificam
os clientes dela mesmo. Isso nunca acaba bem, porque pode resultar num processo, numa ação judicial. Cabe ao setor jurídico, né, o melhor caminho e tentativa, mas transparência é a alma do negócio, transparência é um sinônimo de LGPD. Tá? Falando um pouquinho aqui, tem o item 3, incrementa o dever de proteção de dados pessoais. Né? Seria muito interessante que a empresa ela pudesse fazer uma proteção com medidas de segurança apropriadas. Né? Poxa, se eu peço uma complexidade de senha para que o meu funcionário acesse um banco de dados, seria interessante que o sistema que o meu cliente se relaciona também ter esse tipo de complexidade, né? A gente precisa entender e sempre trazer a responsabilidade também para todos os colaboradores que eles não são o elo fraco da corrente, eles são a inteligência da corrente, né? Que todo colaborador que trabalha na sua empresa é um ativo de segurança, ele pode te ajudar a proteger teu dado. Ele não pode ser o elo fraco, você não pode deixar ele sem respaldo e sem parâmetro para ele simplesmente, poxa, você não conseguiu acessar lá tal coisa? Não tem problema. Toma aqui o link, acessa aqui com o meu usuário e com a minha senha e consulta aí. Né? É muito comum até em empresas aí que tem, onde a pessoa conhece um funcionário de dentro dessa empresa e acaba cedendo esse tipo de acesso. Isso é muito errado. Né? Isso é uma restritiva terrível, né, de segurança. Então, para que isso não ocorra, a gente sempre tem que incentivar que todo funcionário, todo colaborador da empresa, ele é um ativo de segurança. Ele não é um elo fraco, ele tem que ajudar, tá? Seria muito importante, é muito difícil, nem todo mundo consegue, mas para facilitar, para que você não seja autuado, para que você não sofra para que você não seja rechaçado, vamos pensar assim, pelo Comitê de Segurança da Informação no Brasil, que vai registrar esse tipo de ações indevidas da LGPD, que você tenha total informação de registros detalhados do que você considera como dado sensível dentro da sua empresa. E se você tem o consentimento do seu funcionário, que você saiba exatamente aonde, em quais sistemas ele se relaciona dentro da sua empresa. Eu coletei o dado do Zezinho e do Huguinho e do Luizinho, eles estão no sistema A, B e C, foram criados no dia 1 de junho, no dia 2 de junho, no dia 3 de junho, eu preciso ter esse registro. Obviamente, existem sistemas para facilitar a nossa vida, mas se você não tem, que você possa adquirir, que você possa adaptar os seus sistemas, ou comprar, ou alugar, enfim, né? Aí tem diversos modelos de negócio, para que você tenha esse tipo de sistema dentro da sua empresa. Né? O Maurício fez uma pergunta aqui sobre a ANPD, é o órgão que regulamenta a LGPD aqui no Brasil, né? É um órgão também criado por pessoas que são fora do governo, né? Que tem muito apoio tecnológico aí da comunidade, e sim, ela já tem data de criação, e depois eu respondo o resto, como eu falei com o Flávio, tá, Maurício? Mas fique tranquilo, tá? Vamos lá. E por último aqui nesse slide, né, as penalidades significativas por descumprimento. Eu já falei para vocês, de 2 a 4% do faturamento anual da empresa ou até 50 milhões de reais. Né? Possíveis indenizações também vão caber às pessoas que foram infringidas, sofreram dano pela exposição do dado. Né? Aí cabe ao setor jurídico falar, mas provavelmente vai se enquadrar como talvez uma lei de assédio ou uma lei para exposição de dados, enfim. Nosso setor jurídico no Brasil já tem bastante campo para atuar nessa área, e aí acredito que vai caber talvez um dano moral sobre a empresa que deixou esse dado ser vazado, caso a pessoa venha a levar isso para a segmentação da justiça. Né?
Falar um pouquinho agora do que eu domino muito mais, né? Falar um pouquinho de ferramentas, né? Aí a gente tem alguns pequenos exemplos bem macros aí na tela, que é sobre monitoramento, né? Monitoramento vai, como o próprio nome conjugado diz, né? A gente tem diversas soluções no mercado, soluções excepcionais no Google, como Cloud Logging ou Stackdrive, por exemplo, que podem nos auxiliar nesse processo de monitoramento de dado para minimizar brechas, falhas, correções, melhorias dentro da nossa empresa, tá? Então, ele é um componente muito importante. Se a sua empresa não tem, se a sua empresa não tem condição, você reveja esse conceito. Você precisa ter um acesso completo e um monitoramento, se possível, em tempo real do que ocorre dentro dos sistemas da sua empresa, dentro do ambiente da sua empresa. Tá? Não dá para construir um compliance de LGPD dentro da sua rede. Luiz Castro, eu li sua pergunta aqui e assim que terminar, assim que a gente for para o fórum, eu vou respondendo aqui na ordem, tá, pessoal? Vamos passar aqui. E aí a gente tem ouvido muito, pelo menos o pessoal aí que está nas consultorias aí, é uma ferramenta recorrente, o pessoal fala muito de Data Loss Prevention, de DLP, né? É uma solução tecnológica que existe há muito tempo antes da GDPR, tá? E que é uma solução que pode auxiliar no processo, né? Certamente que auxilie no processo do compliance de LGPD. É uma solução de tecnologia que prevê a prevenção de dados, né? Perca de dados dentro da nossa empresa. Então, é altamente recomendável. Nós temos a solução do Google, que trabalha em conjunto com o G Suite, que é a Cloud DLP. Depois, se vocês quiserem, a gente pode deixar o link aqui para vocês verem a solução e verem como funciona. Tá? É uma solução altamente recomendada, seja ela de qual sabor for, mas se for do Google, certamente você terá uma ótima solução na sua empresa para que faça essa prevenção de perca de dados, né? Com esse tipo de tecnologia, eu consigo construir um conjunto de regras onde eu falo, olha, se o Igor for mandar um e-mail para um e-mail que não seja dentro da empresa sobre assuntos financeiros, que ele seja bloqueado ou que o chefe dele, que o Davi seja notificado, né? Que esse tipo de ação a ferramenta tome pela empresa, para que seja uma regra a ser cumprida no fluxo de negócio da empresa. Então, é indispensável que você tenha um DLP, tá? Existem diversos no mercado, o nosso é um dos melhores, a gente tem uma ótima pontuação dentro do Gartner. Quem quiser depois, a gente deixa o link, eu deixo na hora do fórum aí para vocês poderem dar uma olhadinha com carinho na ferramenta. Sobre Firewall, né? O Firewall é uma solução básica para toda empresa, não somente para tratar LGPD, mas também principalmente na camada de segurança. É inconcebível, tá? Você poder tratar uma solução, poder tratar uma ferramenta, um determinado problema de segurança, um evento, uma anomalia, sem ter um firewall legal dentro da sua empresa ou dentro do seu data center contratado ou onde você tem ambiente computacional, tá? Existem firewalls de diversos tipos. O Google tem o Cloud Firewall, que é excepcional para o seu ambiente on-cloud, e também tem diversas outras soluções dentro do marketplace dele. Tá? A gente conversa sobre isso daqui a pouquinho. Mas é um firewall bem configurado, um firewall com bastante recurso, ele te ajuda nessa jornada, tá? Bom, e aí a gente fala de algumas soluções barra procedimentos que a gente precisa ter dentro de uma empresa, né? Por exemplo, nos dias de hoje, ainda é necessário, eu não consigo configurar tantos cenários assim na minha cabeça, mas bloqueio de USB.
né? Existem soluções como o DLP, por exemplo, que permitem registrar somente um serial number, seja ele do USB, do pendrive do presidente, do CEO, do CFO, do CIO, do C-Level, para que ele possa acessar e copiar um dado e mover. E também essa mesma solução vai bloquear os demais, e não somente um DLP, né? Para quem trabalha com o ambiente da Microsoft sabe que o Windows Server também tem esse tipo de condição. Nas soluções open source, a gente também tem muita coisa com Red Hat, com Linux nos sabores gerais, tá? É muito importante que você tenha esse tipo de controle dentro da sua empresa, né? Tudo que é generalizado também não é legal, mas para que você tenha certos controles, para que você evite situações que são simplesmente fáceis de lidar, né? Um funcionário mal intencionado, ele pode ter um acesso com pendrive, copiar informações sensíveis e imprimir, distribuir no e-mail pessoal, mandar para o celular dele, mandar para o WhatsApp, enfim. A criatividade, o céu é o limite, né? A pessoa pode fazer o que ela bem quiser quando ela está mal intencionada. Se ela vai conseguir outros 500, mas ela pode tentar de tudo. Então, esse tipo de bloqueio é muito recomendado, tá? Tem algumas ferramentas, como um DLP, que permite certa granularidade, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, não temos nem... Criptografia de disco, né? Criptografia de disco é recheado o disco cria-se, né, Vou tentar explicar isso da maneira mais simples para leigos. Ele cria uma espécie, de idioma, ele vai tentar diferenciar tudo que está escrito nele com a chave de criptografia para que possa ser lido, obviamente, da maneira correta depois, né? Para que, como haja uma perca, um furto, quando o seu notebook quebra o disco ou vai para uma assistência técnica, ou mesmo, né, acontece sem infelicidade de roubo ou furto, para que essa criptografia seja acionada e somente a pessoa com a senha, com o hash, ela possa visualizar esse dado. Então é muito, infelizmente, desde que o mundo é muito comum ter roubos e furtos dentro da humanidade. Então, seria muito legal se você pudesse ter esse tipo de recurso. Esse recurso, normalmente, a gente consegue com antivírus, consegue com LPs, MDM, né? Tem diversas soluções no mercado que podem te auxiliar da melhor forma possível, tá? Não é restritivo a uma solução ou somente a um sabor. Tem diversas marcas e companhias aí que podem te auxiliar no processo, tá? Filtro de conteúdo, né? Falando um pouquinho de filtro de conteúdo, o pessoal, pelo menos a parte de tecnologia, associa muito também a proxy, né? A bloqueios de internet ou liberações específicas de navegação de internet. Isso é muito importante pelo seguinte ponto, né? O Brasil é um dos campeões, se não o maior, o primeiro campeão de phishing no mundo, né? Phishing é uma técnica onde eu envio um link de bola. Então, assim, a gente estava falando de antivírus, tem ótimos antivírus aí no mercado. Recomendação, que vocês procurem Gartner, né, que é uma plataforma aí de classificação das melhores ferramentas. Então, para que vocês possam ter a melhor noção de melhor antivírus, dá uma olhadinha no Gartner, tá? E aí, eu tenho uma sugestão de roadmap para vocês, que é LGPD, tá? E tem uma escadinha aí, uma analogia, obviamente, para que a gente possa fazer esse tipo de jornada dentro da nossa empresa, tá? Capacitação em tecnologia envolve levantamento com todas as áreas, né? Soluções que pertencem a dados pessoais não é só uma solução que a pessoa de TI precisa ter, tá? É uma solução que todo mundo tem que saber como funciona e tem que colaborar para que ela funcione bem, tá? Então, esse levantamento é muito importante. O mapeamento disso é fundamental para todo o sistema da sua empresa, seja ele um sistema de CRM, simplesmente para um envio de e-mail de aniversário de funcionário. É muito importante que você tenha isso mapeado dentro da sua empresa.
Políticas de privacidade, sem dúvida, tá? Isso faz muita falta para qualquer uma que não tenha isso estruturado dentro da sua empresa. A passar ali para o item 2, né? Inventários de sistemas, aplicações, base de dados, matriz de classificação. Fundamental você ter isso, tá? Você não classifica os seus dados, você não classifica a matriz dele e como ele funciona, se ele é confidencial, se ele é pessoal, se ele é sensível, se ele é público, está com um problemão. É melhor que você reveja esse conceito dentro da sua empresa. Sobre o detalhamento de segurança de informação, isso tem que estar muito transparente dentro do seu âmbito, dentro da sua filial, da sua matriz, de quantas unidades você tiver, ou se for um escritório simples. Você precisa ter esse detalhamento, você precisa... Os seus colaboradores, obviamente, eles não precisam saber operar, mas eles precisam saber que existe um firewall, que existe um filtro de conteúdo, que existe um antivírus, para que serve e o que faz numa visão macro, mas eles precisam ter essa ideia, tá? O detalhamento de roadmap para adequação técnica. Olha, antivírus X não está funcionando, eu preciso adquirir antivírus Y, vamos sofrer uma atualização do sistema operacional, sair do Windows 10 para o Windows 11, do Linux A para o Linux AB. Então, esse tipo de informação é fundamental dentro da sua empresa. Você precisa comunicar aos seus funcionários, você precisa comunicar, ser muito transparente com a sua equipe técnica. A equipe técnica, ela simplesmente não pode só fazer, ela precisa ter um consentimento, precisa ter esse tipo de informação para a sua companhia andar bem, para que você tenha essa jornada mais facilitada, tá? O modelo de governança, eu vou só enumerar em termos macro da coisa, não vou entrar no detalhe de cada um, mas eu acredito que uma adequação de sistema e aplicação é fundamental, tá? Se a sua aplicação do seu sistema de relacionamento com o seu cliente pega dado que não vale a pena ter, que vai só te dar dor de cabeça, acho que você precisa rever esse conceito, precisa conversar com a sua equipe de desenvolvimento, precisa ser transparente com o seu cliente para que isso funcione da melhor maneira possível nessa jornada, tá? Implantações de soluções como DLPs, como MDMs, EDRs, AVs e afins, isso tudo tem que estar muito transparente, isso tudo tem que estar dentro da sua política de segurança. Se você não tem, você precisa ter pelo menos o mínimo possível, tá? Quando necessário, você precisa praticar anonimização de dados. É muito importante. O seu sistema não precisa ter necessariamente o dado exposto o tempo todo, né? Eu não preciso saber a cada linha do meu sistema, a cada linha do meu programa, o nome, o sobrenome, o telefone daquela pessoa, daquele dado pessoal, né? Então, assim, a gente tem algumas outras condições aí que é muito importante você aplicar dentro do seu sistema, da sua aplicação, do seu site, seja onde você se relaciona com o seu cliente e com o seu colaborador transparente. E implantação de processo. Isso é fundamental para qualquer empresa que quer se adequar a uma lei, né? Então, aqui é chover no molhado, aqui o jurista pode falar melhor do que eu, tá? Treinamento do DPO. DPO, para quem não sabe, é o Data Protection Officer, é uma pessoa responsável por proteger os dados dentro da sua empresa. Você não é obrigado a contratá-lo, né? Você tem ele como serviço, ou você obviamente tem ele na modalidade CLT ou PJ, enfim. Hoje tem diversas formas de você ter um DPO dentro da sua empresa, né? E o que é muito importante é que você tenha a noção que esse cara ajuda, tá? Ele não está ali para ser chato, ele não está ali para colocar dificuldade. O DPO é um papel fundamental dentro de uma empresa que precisa se adequar a essa jornada de LGPD, tá? Se você não tem, ou se você não tem condição, veja como funciona o mercado de DPO. É um mercado novo aqui no Brasil, né, que já tem aí
Estamos caminhando aí, acho que para 2 anos de mercado, se eu não estiver errado, ou um pouquinho mais. E existem diversas modalidades, tá? E essa escada, ela se apoia na base jurídica, análise de gaps, adequação e capacitação, tá? Não é possível, né, eu acho que eu deixei isso bem claro, ter uma adequação para a LGPD dentro de um âmbito tecnológico sem apoio jurídico. Tá? Isso é muito importante para vocês, para qualquer empresa, para a minha empresa, para todo mundo que está na jornada, para quem já concluiu a jornada e agora tem que fazer melhorias em cima dos seus sistemas para se adequar à LGPD. Tá? Bom, obrigado. Né? Minhas considerações finais. Né? A LGPD ela é um avanço, tá? Ela não é um retrocesso. Você, eu, toda pessoa física precisa ter dados sensíveis protegidos, tá? Você não pode simplesmente conviver com empresas no mercado que vão expor o seu dado, que vão vender, revender, tratar ele da maneira que elas querem sem o seu consentimento, tá? Obviamente isso não é uma briga e nem uma crítica, não existe empresa malvadona aqui no conceito. É simplesmente que todo o processo tem que ser transparente. Então, a LGPD veio para isso, para que você tenha acesso e transparência nos processos com as empresas, tá? Tem muita empresa séria, não só do âmbito de tecnologia, de comunicação, está nessa jornada de adequação, que é trazer a melhor experiência para o seu usuário, né? O mercado é muito simples, ou você oferece a melhor oferta, a melhor condição, ou você não sobrevive. Então, tem muita empresa séria querendo auxiliar dentro dessa jornada, tá? Tem muita empresa séria e transparente, né? E o desafio é esse, né? Adaptar os serviços e produtos para que eles possam ficar conformes à lei, né? Aqui, dentro da IPNET, a gente tem soluções como Cloud DLP, a GCP no âmbito geral, para você ter máquinas aí que atendam compliance para servidores, para data centers, a G Suite, excelente ferramenta de colaboração, não é só um e-mail, tá? Quando você contrata o G Suite, não é só um e-mail, tem um mundo muito bom que já está adequado não só a LGPD, a GDPR, mas também a FIA, que é uma normatização americana que é muito mais minuciosa em termos de adequações. Temos aqui a solução de DLP do Google, que é fantástica, e também pode te auxiliar em diversas tarefas de anonimização, por exemplo, né, em regras gerais. E fica o desafio, né, para maio de 2021. Daqui para frente nós temos 11 meses. A IPNET tem condição de te ajudar em algumas etapas desse processo, algumas etapas mais do âmbito tecnológico. E eu abro aí o espaço para que se alguém tiver alguma dúvida, né? O pessoal aqui, eu já vi que tem pouca gente no chat, né? Por conta do nosso problema técnico. Mas se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder auxiliar em alguma coisa, eu fico grato aí. Vocês podem perguntar, a gente está aberto para isso. Claro, show de bola. Enquanto isso, a gente tem a equipe técnica aqui no background que vai me trazer as perguntas que ficaram da outra vez aqui, que caiu, tá, pessoal, do outro chat. E aí eu respondo aqui para vocês, para quem está presente aqui, para a gente poder finalizar.
Vamos lá. Pessoal, quem tiver por aí ainda também, puder se inscrever no canal da IPNET. A gente está tendo um conteúdo maravilhoso. Tivemos um conteúdo semana passada aí, o G Suite, com o nosso Pedro Jorge e o Brian. Também tivemos o Renan, o Davi, os diversos vídeos aí com conteúdo aí para te ajudar na sua empresa. Então, fique à vontade para se inscrever, é super simples, né? Para quem está conectado aqui na parte de baixo, dá uma clicadinha ali no se inscrever, usa o seu login, e aí você vai estar por dentro aí das novidades dos webinars que a gente tem dentro da empresa. André, você conseguiu recuperar as perguntas? Bom, eu acho que o pessoal aqui ainda não tem uma pergunta, senão já teriam inscritos, né? Mas, assim, obrigado para quem viu, né? Quem for ver depois no gravado aí, muito obrigado por quem participou. A gente está à disposição de vocês. E uma ótima tarde aí. Para quem puder também, ou quem quiser, ou tiver interesse, pessoal, tem o meu e-mail aí, igor.deungaro@ipenet.cloud, onde você pode me escrever aí qualquer e-mail, dúvidas sobre LGPD, sobre essas questões aí de adequação. Eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Ótima tarde para todo mundo e até a próxima.